Olá, amigos. Meu nome é Beth, eu faço parte do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Batatais. Quero agradecer de antemão aos amigos do Templo Espírita Vicente de Paulo, todos os seus participantes, os amigos que ali me convidaram para estar aqui falando com vocês no dia de hoje, aos confrades e amigos espíritas da cidade franca e de região. Muita gratidão. Primeiramente, nós desejamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos ilumine nas palavras, para que elas possam ser o mais simples possíveis, dentro da grandeza do Evangelho, da nossa pequenez, na tradução, nos ensinamentos profundos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Jesus que nos oriente as palavras, para que nós possamos trazer ao coração de todos entendimento, consolação e principalmente o conhecimento que nos eleva a Deus. A nossa proposta no dia de hoje, junto de vocês, é falar no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Esse capítulo 8, esse título do capítulo 8 faz parte das bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Ali, Jesus nos diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E é sobre esse ponto, o verão a Deus, que nós desejamos falar no dia de hoje. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na pergunta número 10, Kardec questiona aos espíritos superiores: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem prontamente: não, porque para isso lhe falta o sentido. Na pergunta número 11, Kardec volta a insistir: será dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade? E os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Quando não estiver mais obscurecido pela matéria, então ele adquirirá o sentido que poderá ver e compreender Deus, porque se aproximará de Deus. A matéria, ela é um ópio para o espírito, um anestesiante. E nós vamos compreender essa assertiva lá no capítulo 14 de A Gênese, nos fluidos, quando Kardec nos traz de maneira profunda e maravilhosa a questão do perispírito, dos fluidos perispirituais, desse maravilhoso conjunto que é o corpo fluídico do espírito, dizendo-nos que o perispírito é a obra mais completa, profunda e engenhosa da construção do fluido cósmico universal. Quando o espírito mergulha na carne, para a reencarnação, ele se liga à matéria através do seu corpo fluídico, célula a célula. E com isso, o espírito se identifica de tal forma com a matéria grosseira que se percebe muitas vezes como se fosse ela própria e passa a viver totalmente das suas necessidades básicas, das necessidades básicas do corpo físico, que é a manutenção da vida e o bem-estar. Então, vamos analisar essa questão da manutenção da vida. Como espírito encarnado, nós necessitamos daquilo tudo que a matéria ela oferta para nós, para a manutenção do fluido vital desse corpo que movimenta-nos, ao qual nos faz relacionar no mundo físico
nos faz evoluir, nos permite evoluir. Ligados a este corpo físico e às suas necessidades, então nós estamos vinculados ao mecanismo da matéria densa, ao qual a humanidade terrestre pertence. O espírito, que é aquele ser pensante, ele se manifesta na matéria através do seu veículo perispiritual, do seu corpo fluídico ou perispírito. E o grande desafio do espírito encarnado é vencer a matéria em detrimento do espírito. Porque as necessidades humanas, que temporariamente, pelo esquecimento e por esse mergulho na carne, nos sujeita à matéria densa, nos faz esquecer da nossa origem divina. Nos faz esquecer que nós somos espíritos imortais. Então nós passamos a viver das necessidades humanas, porque precisamos nos alimentar, precisamos trabalhar, nós precisamos de descanso, de bem-estar, precisamos desse descanso para a matéria. Mas muitas vezes nós trocamos o que é a necessidade básica pelo usufruto irrefreado. Então nós passamos a viver das necessidades imponentes da matéria. Por exemplo, a alimentação. Nós temos alimentação de forma muito pesada na Terra. A nossa alimentação, ela não é uma alimentação leve, nós nos alimentamos de forma exagerada muitas vezes na Terra. Nós não alimentamos o corpo para que ele tenha vitalidade, como André Luiz nos diz na sua obra monumental, Nosso Lar. Nós não nos alimentamos para viver, nós vivemos para nos alimentar. Então nós invertemos essas polaridades. E André Luiz é aquele também que vem nos dizer na sua obra Nosso Lar, nos livros que compõem a obra Nosso Lar, de que na Terra nós enfrentamos os grandes desafios dos vícios grosseiros que nos envolvem, que nos chamam dos sentidos físicos. Por exemplo, nós temos o hábito das bebidas, do cigarro, dos vícios tóxicos, enfim, de muitas necessidades que nós criamos para nós que entorpecem-nos a alma. Então, o grande desafio nosso é começar a vencer esses desafios externos. Porque esses desafios externos, que são nossos vícios, dependem de nós, de uma força de vontade mais básica. Embora muitas vezes achemos difícil, nós não vamos aqui analisar os ascendentes espirituais que envolvem cada questão, cada vício. Mas o vício em si, se nós não desejamos fumar, nós não vamos pegar um cigarro. Se nós queremos não beber, nós não vamos pegar um copo de bebida. Nós mesmos podemos fazer a moderação da nossa alimentação. Nós podemos evitar o tóxico que nos entorpece. Então depende somente de uma atitude de mão. Não tocar. Então ela é um pouco mais fácil. Porque André Luiz, ele nos diz assim, vencido esses empecilhos externos, esses vícios externos, nós partimos para dentro de nós, para tratar os vícios internos, ou seja, os comportamentos internos que são mais difíceis, são mais tênues, demandam de nós uma força moral maior. Mas se nós não conseguimos vencer os externos, dificilmente vamos vencer os internos. E esse conjunto de melhoria externa e interna é que vai nos pouco a pouco dando-nos elevação. E quanto mais nós lutamos
para que a matéria ela seja menos dominadora sobre o espírito, mas nós vamos tornando o nosso corpo perispiritual mais leve, mais imponderável. Então nós vamos ascendendo na evolução. Nós vamos nos tornando mais puros, porque quanto mais trabalharmos esse comportamento, quanto mais doces nos tornamos, mais sóbrios nos tornamos, muito mais nós vamos melhorando a nossa constituição espiritual e perispiritual, nos tornando mais puros. Quanto mais puros nos tornamos, menos grosseiros, menos atados à matéria, mais nós ascendemos na escala evolutiva e mais nos aproximamos de Deus. E como compreender isso? Kardec perguntou aos espíritos superiores: onde está escrito essa lei que nos rege? Na consciência. Já está na nossa consciência. Então nós sabemos já o que é bom, o que é ruim, o que nos serve e o que não nos serve. Mas a matéria, ela nos envolve de tal forma que ela nos domina e nós vivemos dela. Porque nós achamos que essa vida somente e a nossa ideia da eternidade fica muito pálida, longe de nós. Nós temos ainda vícios comportamentais a vencer, também externos, como a fala, a palavra que a gente utiliza muito mal. Nós vivemos de muitos hábitos mundanos do mundo, gírias, formas de comportar-se, forma de referir-se. Nós ainda cultuamos demais o nosso corpo físico. E Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. Mas a luz é o do Espírito. E nós ainda estamos evidenciando o nosso corpo em detrimento do Espírito. E aqui não vai nenhuma crítica para ninguém, porque cada um tem o seu gosto. Mas hoje nós vemos uma explosão de culto ao corpo, as tatuagens, os piercings e assim os enfeites, os adereços que nós enchemos o corpo e nós esquecemos a essência do Espírito. Nós esquecemos de cultivar o Espírito que é imortal. Então isso mostra ainda a nossa condição humana, a nossa condição material. E aqui nós não estamos falando de moral, nós estamos falando de idolatria do nosso corpo. Então lá no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração porque verão a Deus, nós vamos ver duas coisas maravilhosas que Jesus nos traz. Primeiro, ele deu para nós a diretriz do que é a pureza, porque a nossa dificuldade é entender uma coisa ou outra, é entender aquilo que Jesus quer nos dizer. Então, ele deu bases materiais para o nosso entendimento. Então, o que é a pureza? Ele disse: aquele que se assemelhar a uma criança, mas assemelhar a fase infantil da criança. Não é a criança, porque a criança, o capítulo nos ensina que a criança é um espírito velho, encarnado muitas vezes, trazendo seus vícios, trazendo suas mazelas, mas nessa fase infantil ela está uma folha em branco. Ainda o seu espírito, a sua personalidade não despertou. Então ela é uma folha ainda em branco. Então a criança ainda guarda aquela singeleza, ela ainda não traz as marcas mais profundas da raiva, da mágoa, do ódio. Então a criança briga uma com a outra e aí logo depois ela está bem, não guarda mágoa. E aí, quando os adultos entram nessa questão, os adultos ficam magoados uns com os outros. Lá antigamente nossos pais diziam: não entra na briga de criança, porque criança daqui a pouco está bem e os adultos estão de mal um do outro. A criança não fica de mal, mas os adultos ficam mal um com os outros. Então nós vamos ver que Jesus nos dá a diretriz
Puro como? Puro dessa forma. Quando o nosso coração não tiver máculas, dessa forma, então nós estaremos mais próximos de Deus, nos aproximamos de Deus. A outra condição de que Jesus nos traz aqui é sobre o pensamento, pecado no pensamento. Ele está nos dizendo que o pensamento é tudo, é onde tudo nasce, e o pensamento é do espírito, não é da matéria. A matéria, ele diz ali na sua parábola, quando da questão das mãos não lavadas, que estão ali na casa de Levi, futuramente Mateus, e por ali estão os escribas e fariseus, justamente porque eram amigos de Levi, que era cobrador de impostos. Então, os fariseus ali vendo que os discípulos não lavavam as mãos para comer, anotou isso, mas os seus seguidores, seus discípulos não lavam as mãos, porque na lei mosaica, na lei judaica, lavar as mãos era uma atitude de purificação. Então, antes de cear, antes de comer um pão, lavava-se as mãos, porque se pegava às vezes nas partes íntimas, ou se pegava em algumas coisas impuras, então era uma forma de purificar as mãos para comer. E Jesus utiliza esse momento para falar das nossas práticas exteriores. Aqui dentro, no nosso pensamento, nós guardamos todo o mal, mas é um mal guardado dentro de nós, é um mal de verniz. Porque externamente nós estamos cheios de hábitos polidos, socialmente polidos. Mas o que está aqui no nosso pensamento é o que reproduz no nosso campo fluídico, o nosso perispírito. Então, lá no capítulo 14 dos fluidos, na Gênese, Kardec vai nos explicar que tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu ajo dentro de mim, plasma, exterioriza-se e materializa-se no meu corpo fluídico, que é esse que me liga a esse corpo físico. Então é isso que vai dizer quem eu sou. Quantas vezes nos aproximamos de alguém e logo nos sentimos repelidos, ou nos sentimos num bem-estar enorme perto de alguém. O que é que nós estamos sentindo? A sua aura espiritual. É o que aquela pessoa naquele momento está refletindo dela mesma. Então, como nós somos cheios de altos e baixos, a todo momento nós estamos refletindo coisas boas ou as nossas mazelas na nossa aura espiritual, refletidas no nosso corpo fluídico. Então, nós temos a tarefa de começar a fazer em nós as transformações, como Jesus nos diz, porque é a partir dali que todo o mal acontece. Sendo as atitudes exteriores um verniz social, então nós podemos começar por aí as nossas transformações. Santo Agostinho nos fala: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Quando nós refletimos quem nós somos realmente, o que refletimos, e buscarmos adequar esse reflexo e aquilo que nós somos numa coisa melhor, então nós conseguimos estar no caminho certo. E Jesus se referiu em várias formas, de vários momentos, a respeito desta questão. Ele nos falou nessa parábola que a boca fala do que está cheio o coração, não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai da sua boca. Também nos disse em outro momento dos túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Também nos falou do prato sujo que atrai as moscas. Se nós queremos nos livrar daqueles que nos perseguem, nós precisamos limpar o prato, ou seja, o vaso do coração. Então nós temos tarefas grandiosas para executar. Quanto mais nós nos livramos desse peso material através desse jugo
que a matéria nos coloca, mais nós subimos, mais nós ganhamos leveza, mais nós nos elevamos, mais nós melhoramos a nossa textura espiritual. E quando nós então atendemos a isso, nós estamos atendendo a Jesus. O brilha a vossa luz, porque nós sabemos que a matéria, quanto mais quintessenciada, mais leve, mais brilhante ela é. O evangelista Lucas, no capítulo 12, versículo 34 do seu evangelho, ele traz para nós uma frase do Cristo. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está o nosso tesouro? Aonde nós estamos colocando o foco das nossas atenções, o foco dos nossos esforços? O Evangelho nos traz que, como sendo homens do mundo, nós devemos viver como homens do mundo, mas santificando as nossas horas. E o que é santificar as nossas horas? Dar a elas santidade, serem corretas, que as nossas horas sejam bem utilizadas, que as nossas ações sejam pautadas em virtudes. Então, nós temos uma proposta conosco mesmo. Se eu coloco o meu foco nas coisas materiais e eu as perco, eu sou infeliz. Se eu coloco o meu foco nas coisas espirituais, o meu desenvolvimento, a minha fortaleza, o meu fortalecimento espiritual me ajudará a viver as vicissitudes terrestres. E as vicissitudes terrestres, o Evangelho nos diz que nós estamos sujeitos a ela. Ninguém aqui pode furtar-se a elas, porque elas representam a enfermidade, representam as perdas físicas, as perdas emocionais, as perdas de pessoas que nós amamos por um momento, de um modo ou de outro, seja pelas separações físicas, seja pela separação através das desencarnações, enfim. Mas se o nosso foco estiver no espírito imortal, nós nos tornamos almas fortes. Determinada vez, um amigo espiritual, abordando sobre essa questão, sobre um questionamento meu, me disse que diante das enfermidades, das vicissitudes da vida, dos problemas da vida, que eu nunca me sujeitasse a parar, que eu caminhasse, que eu fosse para frente, mesmo que fosse de joelhos, que eu caminhasse, mesmo que eu chegasse lá na frente, sem a pele dos joelhos, sangrando, mas quando eu chegar lá na frente e me levantar, eu serei forte como um titã. A força espiritual, essa nós só encontramos no conhecimento do Cristo. E precisamos estudar Jesus, profundamente estudar Jesus. Não Jesus, o Cristo, Jesus, o homem. O homem que viveu entre nós, Jesus, o Filho do homem, como ele mesmo se intitulava. Aquele Jesus que viveu no meio do povo, que teve também todas as mazelas ao seu redor, como nós temos. Esse Jesus nós precisamos estudar profundamente para entendê-lo na essência. Porque é ele que nos ensina a viver. Por isso disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Leão Tolstói, grande escritor, maravilhoso escritor que viveu no século XIX, que nos conta a dona Ivone do Amaral Pereira, que quando aproximou-se dela e anunciou que ia escrever através dela, ela ficou extasiada com a luminosidade daquele espírito. Ele escreveu um livro, justamente esse que está no Evangelho de Lucas, onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração.
Esse livro serviu de livro de cabeceira de Mahatma Gandhi. E no livro Leão Tolstói, por ele mesmo, ele conta isso e nos diz que ele foi indicado para acompanhar Mahatma Gandhi pela responsabilidade que se tornou pelo seu livro ser o livro de cabeceira de Mahatma Gandhi. Tem uma lenda que é uma lenda que eu gosto muito dela, que me traz grandes ensinamentos, que se chama O Rouxinol e a Rosa. Essa lenda nos fala que determinada vez um rouxinol que todo dia sentava-se no parapeito da janela de um jovem que vinha na janela e comer o pão, e aquele farelo caía no parapeito e ali o rouxinol se alimentava. Ele achava que o jovem ia ali e se alimentava e jogava o pão para ele também e dava-lhe alimento. Determinada vez, ali no parapeito da janela, ele observou que o jovem estava triste e ouviu-lhe a conversa. O jovem estava enamorado e para conquistar aquela que o seu coração havia eleito, ele desejava dar-lhe um presente exclusivo, um presente que seria raro, um raro presente. Então, ele desejou dar à sua amada para conquistá-la uma rosa, mas não era época de rosas. E o rouxinol, ali olhando seu amigo triste, decidiu ajudá-lo. Foi então todas as floriculturas em procura de uma rosa e sempre ouvia: não é época de rosas, você pode dar uma petúnia, qualquer outra flor, mas não é época de rosas, você não vai conseguir dar a rosa ao seu amigo. O pássaro então deliberou consultar o rei dos pássaros, o senhor dos pássaros, o deus dos pássaros. Chegou a ele e contou a sua história. Então o deus dos pássaros lhe disse: você pode conseguir dar essa rosa ao seu amigo, mas isso pode custar-lhe a vida. Ele disse: não tem problema. É tudo por um amigo. Tudo para dar a um amigo. Então ele disse: você poderá embrenhar-se no meio de uma roseira e cantar durante a noite. E à medida que os espinhos lhe fincarem no corpo e você derramar o sangue, se você mentalizar a rosa, ela se formará. E assim ele fez, assim eu farei, ele disse. Diz com mais cuidado, isso pode custar-lhe a vida. E se não há problema, é por um amigo, tudo vale a pena. Então ele voltou lá para o parapeito da janela do jovem, porque ali havia um roseiral. Ele então sentou-se ali no meio do roseiral e começou a cantar, como fazia sempre. Cantava ali na janela em retribuição pelas migalhas do pão que lhe caía ali. E cantou o seu canto mais bonito, encheu o peito e foi cantando, e os espinhos lhe fincavam no peito, no corpo, e ali começou a sangrar. E ele não parou, e foi idealizando a sua rosa, e foi cantando, cantando, e quanto mais ele cantava e inflava o peito, mais os espinhos lhe fincavam. De manhã, o jovem abre a janela e ali estava a rosa mais bela que ele já viu, rubra, enorme. E ele então olhou extasiado aquela rosa que então finalmente ele poderia ter para dar à sua amada. Olhou do lado e viu o rouxinol morto. Ele olha para o rouxinol e diz: que pássaro estúpido! Com tanto lugar para cantar, foi se embrenhar justamente no meio da roseira, mas bem feito para ele. Assim não terei que ouvir o seu canto chato todos os dias. Essa lenda, ela nos ensina uma moral.
Cada um dá com o coração que tem. Cada um recebe com o coração que tem. Quanto mais na terra nós desenvolvemos o coração puro, como nos disse nosso Senhor, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Quanto mais desenvolvemos o Espírito, mais nós doamos de nós mesmos, mas nós somos capazes de doar de nós, sem esperar em recompensa o que o outro pode nos dar, como nosso Senhor nos ensinou no seu sacrifício da cruz. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, no capítulo 119, ou item 119, na lição 119 do Caminho, Verdade e Vida, nos traz uma lição maravilhosa, intitulada Glória Cristã. Ele faz uma análise do capítulo 1, versículo 12 da segunda carta aos Coríntios de Paulo de Tarso. Quando Paulo escreve aos Coríntios, dizendo: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então ali Emmanuel vem nos trazer que desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas na Terra, a Terra tem sido um grande palco utilizado na exibição de glórias sangrentas. A concorrência, ele diz, intensificou a procura de títulos transitórios. O mundo, desde muito, conhece as glórias sangrentas da luta homicida, da avareza nos cofres de fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência, diz ele, cristaliza as que dizem respeito a eles nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas exteriores e nas expressões de proselitismo. Então ele diz, num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou seu Pai em plena eternidade. É que algo aconteceu na cripta misteriosa do coração. O Filho achou seu Pai em plena eternidade. Esse encontro é individual. Por isso Jesus carregou a cruz sozinho, embora todo o apoio que pudesse receber, carregou a cruz sozinho. E cada um de nós temos individualmente a nossa missão de aprendizado. É individual. Encontrar o Pai é individual. E quando nós encontramos o nosso Pai na cripta misteriosa do coração, nós nos transformamos. Nunca mais seremos os mesmos mais. Nunca mais a terra satisfará os nossos ideais. Porque, como ainda Emmanuel nos diz, o cristão ele se torna exigente de si mesmo, fácil de agradar, mas difícil de contentar. Esse é o nosso ideal de pureza.
Buscar esse caminho é felicidade. Fora disso, fora das leis sábias, divinas, que nos regem e às quais nós estamos vinculados, nós somos seres vazios e infelizes. Buscar Jesus é a nossa meta. E que Ele, o nosso Mestre, nos abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado de coração pelo carinho dos amigos. E desejamos que todos se sintam felizes em encontro com Deus em si mesmos. Que assim seja.